A Bíblia Nossa de cada dia está começando agora e você é bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor, que fala tanto conosco. E hoje é dia de nós meditarmos no Salmo 91. O Salmo 91, assim como o Salmo 23, é um dos mais conhecidos de todo o saltério. E esse Salmo 91, ele não tem uma autoria reconhecida. Aliás, ontem nós começamos o quarto livro do Saltério e eu não mencionei uma coisa para você que eu acho legal mencionar, se você gosta de fazer anotações na Bíblia ou ter alguns detalhes na cabeça, pelo menos. Em todo esse quarto livro do Saltério, apenas 3 salmos têm a sua autoria apontada, vamos falar dessa maneira. O Salmo 90, que é de Moisés, que nós estudamos ontem, que é o salmo mais antigo escrito, e também o Salmo 101 e o Salmo 103, que são atribuídos a Davi. Todos os outros livros, todos os outros salmos do quarto livro do Saltério, eles são anônimos, como é o caso desse Salmo 91, que é um salmo que fala de dependência, é um salmo que fala de busca de proteção, é um salmo que fala também do Senhor, né? Querendo nos proteger, querendo colocar as suas asas sobre nós. Então, vamos meditar nessa palavra? Salmo de número 91, eu estou lendo na Nova Versão Internacional, que é um pouquinho diferente da revista atualizada, trocando uma palavra aqui, outra lá por um sinônimo, mas, obviamente, né, o sentido é o mesmo. Então, vamos lá. Versículo 1 do capítulo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pare aqui, por favor. Então, o salmista, ele nesse versículo 1 e versículo 2, ele vai estabelecer uma base. A única pessoa, e eu vou falar o versículo de trás para frente, a única pessoa que pode dizer ao Senhor que o Senhor é o refúgio e a fortaleza dela e que ela confia em Deus, é a pessoa que habita nesse abrigo, nesse esconderijo do Altíssimo, aquele que descansa à sombra do Todo-Poderoso. E aqui não está falando apenas em você ouvir falar de Deus, conhecer Deus de passagem. A confiança depende de nós conhecermos aquele em quem confiamos, não é verdade? Nas coisas regulares da nossa vida já é assim. Se você vai contratar um serviço e você vai fazer isso por indicação, é um serviço importante, você busca uma referência, busca alguém que te indique, então você já vai na confiança de uma outra pessoa que experimentou e confia. Da mesma maneira, e não que eu estou menosprezando o que significa o relacionamento com Deus, de maneira alguma, mas eu quero dizer que nós só podemos realmente falar que confiamos em Deus quando estamos neste abrigo, quando realmente temos a experiência de vivermos com Deus, né? E não o Deus de ir à igreja uma vez por semana, não o Deus da oração que minha mãe faz por mim, mas da nossa comunhão com Deus. A confiança no Senhor vem da nossa experiência pessoal com o Senhor. E aí sim, né, se habitamos nesse esconderijo, se estamos na presença do Altíssimo, se buscamos comunhão e a face dele, aí a gente pode chamar ele de meu Deus, como está no versículo 2. Vamos continuar? Versículo 3. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Verso 4. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. E quando eu vi aqui, gente, falando sobre asas, sobre penas, eu logo me lembrei de um texto. Lá em Mateus capítulo 23, no verso 37, está escrito assim, deixa eu abrir aqui para nós lermos. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Aqui o Senhor estava falando aos moradores de Jerusalém, mas nós vemos aqui nesse salmo também que essa figura da proteção debaixo das penas, a proteção debaixo das asas, dá para nós aquela ideia de que nós somos pequenos, nós somos como os filhotes indefesos, e o Senhor é como aquele que cobre com as suas penas, é como aquele que protege do inimigo, é como aquele que tem mais força, mais poder, mais autoridade, mais condições para livrar.
É disso que está falando, né? Imagina a gente ali protegido debaixo da poderosa mão de Deus, né? Debaixo das suas penas, debaixo das suas asas. E é nesse lugar, debaixo das asas do Senhor, que nós encontramos refúgio. Então, se você está sentindo medo de alguma coisa, se eu estou sentindo medo, se alguma coisa está incerta na nossa vida, se existem situações pendentes e você tem ficado ansioso por causa disso, você pode buscar a presença do Altíssimo. Você pode falar para o Senhor: Pai, me coloca debaixo das suas asas. Senhor, eu quero sentir a segurança daquele que está escondido em Ti. E você pode falar para o Senhor isso até na hora de dormir. Senhor, me ajuda a parar de ficar pensando em tantas coisas. Me ajuda, Senhor, desacelera o meu pensamento. Me ajuda a receber do Senhor Deus essa confiança de quem está debaixo das suas asas. Me ajuda a sentir, né? Quando eu falo me ajuda a receber, é porque isso está disponível para nós e a gente não usufrui exatamente porque não tem a consciência de que Deus tem disponível para nós tantas coisas como, por exemplo, a paz e a proteção. Versículo 5. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Para aqui um pouquinho, pessoal. Bom, aqui o salmista vai discorrendo a respeito do poder de Deus e de como o Senhor vai trazer livramento e de como o Senhor vai nos colocar debaixo das suas asas e que se nós escolhermos fazer do Senhor nosso refúgio, a gente vai ter esse livramento, né? E quando eu vi esse versículo 11, eu não sei se você o reconheceu, mas esse versículo 11, ele é mencionado lá no Novo Testamento. E sabe quem é que fala assim: aos seus anjos, versículo 11 do Salmo, dará ordens a seu respeito para que te protejam? O inimigo usa esse salmo. E o inimigo vai usar esse salmo para instigar o Senhor. Então, a gente confere em Mateus 4, versículo 6. Acho que, na verdade, eu vou ler desde o versículo 5. Diz assim, ó. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. E aqui ele vai mencionar o Salmo 91, versículo 11. Aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem e eles te sustentarão. Versículo 12, ele está citando aqui, né? Eles te sustentarão ou te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui o Senhor Jesus vai rebater do diabo, né, o inimigo que estava usando o livro de Salmos para mencionar aquilo que ele poderia fazer. Ele vai contradizer, ele vai rebater usando Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. E aqui é muito interessante, né? Quando a gente medita sobre a tentação de Jesus, a gente vê que o inimigo, quando tenta atrair o coração de Jesus para o pecado, e o Senhor Jesus responde a ele, mencionando a palavra, né, mencionando Deuteronômio 8, versículo 3, imediatamente o inimigo também menciona a palavra. Ele vai mencionar o Salmo 91, verso 11, verso 12, e Jesus então vai rebater, né, a tentação, a palavra, né, a vontade que ele estava querendo colocar no coração de Jesus, ele vai rebater, dizendo a própria palavra, né? Continuando no versículo 13, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. E caso você goste também de anotar referências, assim como você anotou Mateus capítulo 4, 6, que eu acabei de mencionar, eu tenho mais uma referência para te falar, que é Lucas 10, versículo 19, né? Quando os 70 haviam saído e realizado em nome do Senhor vários milagres, eles voltam muito felizes, né? Falando para o Senhor, olha, até os demônios se submetiam
a nossa palavra, né, é o teu nome. E aí, verso 19, ele diz assim: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Quando ele está falando aqui, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, é uma referência ao Salmo de número 91, verso 13. Olha como a palavra explica a própria palavra. É o Senhor Deus que realmente escreveu, né? Do primeiro ao último livro, da primeira letra até a última. Versículo 12, vamos terminar. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. E aqui o Senhor está falando em primeira pessoa, né? Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Eu quero fazer uma observação aqui ao versículo 15. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Deus nunca disse que aquilo que nós pedíssemos seria aquilo que nós receberíamos nesse trecho. Especificamente nesse trecho, a gente pode afirmar isso categoricamente, né? Clama e eu responderei. Ele vai clamar a mim e eu vou lhe dar resposta. Muitas vezes o Senhor não dá aquilo que nós pedimos. E se você está exatamente agora passando por uma situação dessa, e o salmista podia afirmar isso também com categoria, não fique achando que Deus não te ama porque ele não te deu o que você pediu. Deus, quando nós fazemos dele o Altíssimo, o nosso refúgio, o nosso esconderijo, ele prepara para nós aquilo que é melhor, ele prepara para nós aquilo que é adequado, ele prepara o que nós precisamos. Então, ele disse, se você clamar, eu vou te dar a resposta. E se ele te responder uma coisa que você não queria, se ele te der algo que você não queria, acredite, Deus é bom, ele cuida de você e ele está dando exatamente o que você precisa. Nós muitas vezes achamos que sabemos o que precisamos e, na verdade, não sabemos. E na adversidade, o versículo 15, eu estarei com ele. Deus estar conosco na adversidade não significa que muitas vezes ele não passe conosco na adversidade, né? Daniel ficou na cova junto com leões, famintos, né? Aqueles homens, amigos de Daniel, foram lançados na fornalha. Nas duas situações, o Senhor estava com eles na adversidade. Às vezes nós temos aquela ideia de que confiar em Deus significa não passar por lutas. E o Senhor está dizendo que Ele vai estar conosco na adversidade. A adversidade vai ser um caminho que nós não vamos trilhar sozinhos, Ele estará conosco. E essas lutas vão formar em nós um amadurecimento, vão formar em nós uma busca da presença dEle, vão nos deixar mais parecidos com Ele, porque no fogo realmente é que o nosso coração é provado e nós nos tomamos a forma que devemos tomar. Versículo 12. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Bom, esse salmo é maravilhoso. Eu acho que enquanto eu fui fazendo a leitura, eu já fui fazendo a aplicação, então talvez agora eu não tenha muito mais o que acrescentar, mas foi muito gostoso poder me lembrar de algumas coisas. Cada ano, né? Todo ano a gente lê a Bíblia e a cada ano que nós lemos a palavra do Senhor é aquele momento de recordar, aquele momento de trazer à memória textos tão maravilhosos e esse Salmo 91 realmente é maravilhoso. Obviamente que deixá-lo apenas aberto sobre a estante não traz mudança de vida, não traz conquista e não nos faz ir habitar no esconderijo do Altíssimo, né? Buscar a presença do Altíssimo e esse abrigo significa nós termos uma vida de oração, uma vida que busca entender a palavra e principalmente que busca colocar em prática, né? Fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Deus abençoe muito você e se o bom Deus permitir, eu te espero amanhã para nós meditarmos no Salmo de número 92. Deus te abençoe.